Jesus e o centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora sarou o criado. Mateus, 8, 5:13. Cafarnaum era uma das grandes cidades da Galileia, muito próxima à foz do rio Jordão, onde João Batista costumava fazer suas pregações, convidando o povo ao arrependimento dos pecados. E como ficava na estrada comercial que ia da cidade de Damasco ao mar Mediterrâneo, o governo romano tinha lá uma milícia composta de 100 soldados, sob a direção de um comandante. Esse comandante tinha o título de centurião, justamente porque comandava 100 soldados. Pelo que se compreende do trecho que acabamos de ler, logo que o centurião teve conhecimento da entrada de Jesus na cidade de Cafarnaum, sem mais detenças fardou-se e foi à procura do moço nazareno, e, encontrando-o logo, queixou-se do mal de que sofria o seu criado. O meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Ora, sendo Cafarnaum uma cidade populosa, de certa importância, a ponto de ser guardada por uma milícia de 100 soldados, comandada por um centurião, havia forçosamente alguns médicos ali residentes, pois naquele tempo já os havia, tanto assim que um deles, Lucas, se tornou apóstolo de Jesus. Pelo que diz o Evangelho, podemos ainda ficar sabendo que a moléstia que acometera o criado do centurião era paralisia, e paralisia que ocasionava grandes sofrimentos. Sabemos ainda mais, que a moléstia do homem era grave, e que esse servo do centurião, segundo afirma Lucas, que era médico, estava até moribundo, nas vascas da agonia, às portas da morte. É impossível, pois, que o centurião, que era pessoa de recursos, e que muito estimava o seu servo, não houvesse chamado médicos para tratá-la. O doente não podia ter ficado até aquele momento sem medicação, embora a medicação não lhe tivesse dado melhoras. Provavelmente desanimado com o tratamento da ciência daquele tempo, o centurião, homem instruído, sabendo das curas que Jesus havia operado, pois, pouco antes de entrar em Cafarnaum, o mestre tinha curado um leproso, deliberou valer-se do grande médico espiritual para curar o servo. E sabiamente agiu o centurião, porque seu pedido foi recebido com toda a consideração: eu irei curá-lo, disse Jesus. Admirável frase esta: eu irei curá-lo. Qual é o médico que, sem ver o doente, sem perscrutar, sem examinar, sem ver os olhos, tocar o ventre, o fígado, o peito ou as costas, sem auscultar o coração ou os pulmões, sem fazer análise de urina, ou de escarros, ou de fezes, sem inquirir do doente, ou da pessoa que o assiste, onde sente dor, se come, se bebe, se tem febre, pode dizer categoricamente a qualquer que o chama para socorrer um sofredor: eu irei curá-lo. Sabemos que todos os médicos podem dizer, ao serem chamados para assistir um doente: eu irei tratá-lo, mas dizer: eu irei curá-lo. Só houve um na terra que, sem tomar pulso, sem pôr termômetro, sem perguntar sintomas e sem ver o doente, nem lhe saber o nome, nem lhe indagar a idade, pode afirmar sábia e categoricamente, quando lhe pediram auxílio: eu irei curá-lo. Eis porque sempre afirmamos que Jesus foi o maior de todos os médicos e que ninguém foi, nem é tão sábio quanto ele. O mestre não tratava de doente, não alimentava moléstias,
curava os doentes, matava as moléstias. A sua ação no mundo foi verdadeiramente estupenda, extraordinária, maravilhosa. Só ele era capaz de fazer o que fez, só ele é capaz ainda hoje de fazer o de que nós precisamos, e o fará, se, como centurião, soubermos implorar-lhe assistência. Vimos que Jesus se prontificou imediatamente a ir à casa do centurião para curar o enfermo. Mas, que pensou o centurião sobre a resposta do mestre? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, porém dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai, a outro, vem cá, e ele vem, ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Quantos ensinamentos se tiram destas palavras, que, não sendo de Jesus Cristo, foram, entretanto, proferidas diante dele e mereceram a sua aprovação. Eu não sou digno de que entres em minha casa. É esta frase que todos nós deveríamos sempre, em nossas preces, em nossos rogos e de todo o coração, dizer ao Mestre, quando, todos os dias, lhe solicitamos graças e benefícios: Senhor, dá-nos isto ou aquilo, faze-nos este ou aquele benefício, mas não venhas à nossa casa, porque não somos dignos de que entres em nosso lar. Nossas paixões, nossos vícios, nossa inferioridade e o nosso coração pequenino nos fazem envergonhar em tua presença. Mas, infelizmente, não é isso que dizemos. Todos chamam a Jesus em suas casas, todos querem vê-lo a seu lado, e alguns aqui pretendem encerrá-lo em armários, ou então devorá-lo, metê-lo no ventre. Vede que iniquidade, que natureza vara de humildade tem a criatura humana. O criminoso se constrange diante do magistrado, o réu se envergonha em face dos juízes, a criatura humana, negra de ignorância, asquerosa de orgulho e de vaidade horrenda de egoísmo, julga-se tão iluminada, tão casta, tão pura, a ponto de se dizer irmã do coração de Jesus, desse coração imaculado, puríssimo, que não palpita senão para fazer sentir o amor, que não movimenta as suas aurículas senão para transmitir, aos sofredores, uma parcela do seu puríssimo afeto, que não fala senão para abençoar e ensinar, que não brilha senão para arrancar as almas das trevas, da devassidão, das mentiras e dos enganos. Não era preciso que o Espírito Puríssimo entrasse em casa do centurião para que o servo desse comandante ficasse livre da enfermidade, assim como não era preciso que o centurião fosse pessoalmente abrir as portas do cárcere para libertar dele um prisioneiro que desejasse soltar. Também eu sou um homem sujeito à autoridade, Senhor, não és só tu que estás sob o domínio da autoridade, eu também o estou, com a diferença de que a minha autoridade é da terra e a tua é do céu. O meu chefe é o governador romano, o teu chefe é o governador do universo. Mas, apesar disso, eu tenho soldados à minha disposição, assim como também sei que tu tens legiões de espíritos santificados pela tua palavra, que estão sob o teu domínio. Eu digo a um dos meus soldados, vai para lá, e ele vai, a outro, vem para cá, e ele vem, a outro, faze isto ou aquilo, e ele o faz, tu, pela mesma forma, mandas na tua milícia, teus soldados e teus servos fazem tudo o que tu ordenas, assim como os meus fazem tudo quanto eu ordeno. Dize só uma palavra, e o meu criado há de sarar, porque eu também, quando quero fazer qualquer coisa, seja prender um turbulento ou libertar um prisioneiro, digo só uma palavra, são cumpridas imediatamente as minhas ordens. E Jesus, maravilhado ante a fé que amparava o centurião, cheio de alegria diante das palavras do soldado romano, vira-se para seus discípulos e lhes diz, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. A luz não foi feita senão para iluminar, assim como a verdade para libertar, a esperança para consolar e animar, a caridade para amparar e purificar, e a sabedoria para guiar e engrandecer. Todas estas virtudes, todos estes dons celestiais, que enchem a criatura de bem-estar e de paz, são raios coloridos de um mesmo sol, são reflexos multicores de uma mesma estrela, que orienta os povos, que encaminha as nações, que eleva a dignidade humana, e cujas luzes penetram no coração, sobem ao cérebro e se expandem na alma.
Essa venturosa claridade dos céus a que nós chamamos fé, implantada no espírito humano, nasce como o grão de mostarda da parábola, cresce e torna a crescer, cresce sempre sem parar, e, quando lhe chega o momento feliz de não mais elevar suas hastes, de não mais alongar seus galhos, de não mais engrossar seu tronco, de não mais estender suas raízes, quando chega esse momento, em que a nossos olhos parece completada a conta de seus dias, concluído seu itinerário, fim da sua vida, é então que lhe é chegado o momento de maior crescimento, de maiores trabalhos, de mais produtiva vida, porque é então que ela vai frutificar, para, depois, estender-se em ramificações cada vez mais consideráveis e crescentes, a ponto de se fazer seara e cobrir extensão considerável de terreno. Foi esta fé que Jesus saudou com alegria, quando a viu cultivada pelo soldado romano, foi esta fé, engrandecida pelos conhecimentos, purificada pela humildade, santificada pela prece na pessoa do centurião, que o Mestre justificou, dizendo: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Além de dizer aos seus discípulos perto do centurião: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, o Mestre acrescentou, ainda, como para servir de incentivo àqueles que o ouviam, para que estudassem, para que fizessem também crescer a fé que possuíam. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que estiverem fora das igrejas que paralisam o crescimento da fé, aqueles que têm a felicidade de não pertencer a esse reino do mundo, onde os sacerdotes aprisionam as almas, a política deprime o caráter e a ciência balofa e entenebrece. Aqueles que estão no Oriente ou no Ocidente, de um lado ou de outro, mas não estão dentro do reino do farisaísmo, aqueles que não são filhos desse reino, porque só têm como paternidade, como domínio o reinado de Deus, esses hão de subir às regiões da felicidade e da luz, onde estão os espíritos puros que viveram outrora neste mundo, Abraão, Isaque e Jacó. Hão de sentar-se à mesa espiritual, onde lhes serão oferecidos novos e ainda mais saborosos manjares, para engrandecerem mais ainda a sua fé, para tornarem-na maior, mais robusta, mais viva, mais luminosa, mais sábia, mais divina. E os filhos deste reino da mentira, da mercancia, do orgulho, da hipocrisia, das exterioridades e da idolatria, ficarão imersos nessas mesmas trevas por eles criadas, estagnaram a crença, como uma poça d'água na estrada. Abdicaram os direitos do crescimento, do engrandecimento, da floração dessa plantinha cuja semente Jesus lhes colocará no coração, não terão nem árvore para sombra, nem flores para perfume, nem frutos para alimento, e chorarão de fome, e quebrarão os próprios dentes ao rangê-los no sofrimento nas trevas. E havendo Jesus dado todos esses ensinamentos a uns, e bênçãos a outros, pois que tanto os ensinamentos, como os aplausos do Mestre, são bênçãos de perfeição, ou seja, de aperfeiçoamento, depois de Jesus haver exaltado a fé do centurião, concluiu a sua lição dizendo ao comandante da milícia: vai-te, e como creste, assim te seja feito. Como creste, assim te seja feito, e o centurião foi e encontrou o seu criado curado. Como creu o centurião? Por que forma acreditava ele que a cura de seu servo se devia operar? Naturalmente que, com a autorização e a mandado de Jesus, alguns dos espíritos que acompanhavam o Mestre, na sua missão, iriam à casa do centurião e a cura se operaria. Porque, como disse ele ao Nazareno, não precisas vir à minha casa, Senhor, mas com uma palavra tua meu servo há de sarar, pela mesma forma que com uma palavra minha, os prisioneiros são postos em liberdade. Foi assim que o centurião creu, e foi assim que seu servo foi curado, e assim foi que Jesus afirmou ter ele de sarar, quando disse: como creste, assim te seja feito.